Sejam bem-vindos ao Patrulha Delas. Aqui a farda é só o começo da nossa história. Hoje temos a honra de receber a capitã Caroline, porta-voz do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo e vencedora do MasterChef 2020. Carol, seja muito bem-vinda ao Patrulha Delas, nosso primeiro episódio. É uma honra pra gente ter você aqui. Muito obrigada. Eu estou muito feliz, obrigada pelo convite. Eu desejo que Deus abençoe esse projeto maravilhoso de vocês, que vocês levem para muitas mulheres inspiradoras a mensagem que vocês têm para passar. A gente estava brincando aqui antes de começar, né, de não me chamar de senhora, que eu sou nova, tenho quase a idade de... Tá autorizada, então. Tá autorizada, é Carol, é você, e que seja um bate-papo descontraído e que a gente consiga atingir mais mulheres. Vamos falar um pouquinho, acho que, da nossa insegurança, de coisas que a gente passa na nossa carreira, né? E que não só as militares, mas que as mulheres, de uma forma geral, passam na nossa sociedade, que essa mensagem atinja muitas outras e que mude a vida delas. Parabéns pela iniciativa e que seja só o começo. Que Deus abençoe muito, viu? Amém. E para começar, a gente queria muito saber quem que é essa entrevistada de honra, né? Quem que é a Capitã Caroline, para quem não conhece? Ela é um ícone na corporação e queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história. Já começou a senhora, já vamos lá. Eu já vou dizendo que para você. Vai ser a parte Até número porque antes de estar aqui nesse momento eu já era uma super fã dela, então não tem como eu ignorar isso, não. Meninas, é muito difícil, né, a gente falar de quem somos nós. E outro dia alguém me perguntou, eu fui fazer uma entrevista pra eu tentar, chama entrevista diamante, né? E aí, quem é a Carol? Aí eu comecei a falar, aí ele falou assim, olha, até agora você só falou da capitão. Exatamente. Aí eu falei, caramba, meu, eu tava fazendo umas contas, hoje eu sou mais tempo polícia, né, /bombeiro, do que a Carol civil. Então é muito difícil a gente conseguir desmembrar as pessoas. Quem é a Carol? É impossível falar da Amanda sem ser soldado, sem ser militar, sem ser cabo e oficial, enfim, da pessoa, da mãe, da dona de casa, da esposa, a mesma coisa a cena. Então, a Carol e a Capitão Carol, eu acho que são pessoas, a mesma pessoa, obviamente, mas que busca ajudar o máximo de pessoas possível. Ser policial militar, ser bombeiro já é uma ponte para a gente ajudar os outros. Não tem como a gente ser militar, ser bombeiro, ser polícia sem pensar no outro. Eu tenho uma dúvida minha. Às vezes as pessoas me perguntam se eu sou uma Priscila diferente de quando eu tô Priscila com a farda. é a cena. Priscila é a cena, né? De quando eu tô com a farda e quando eu tô sem a farda. A senhora tem essa distinção de ser uma outra pessoa quando tá com a farda? Não tem como a gente ter outra distinção, porque se você tá sem farda e eu passo aqui, atravesso a rua para pegar o carro, se tiver um atropelamento, o que você vai fazer? Você não vai atender? Claro, com certeza. Não tem como. As pessoas, mesmo quando a gente não tá com farda, outro dia, um episódio super triste, semana passada, tocaram na minha casa, o pessoal sabe que a gente é bombeiro, e eu moro perto de uma bica d'água, assim. E aí tocaram, ela falou assim, Carol, desculpa te chamar, mas tem um rapaz que acabou de se enforcar lá na bica. Eu tava paisana, era um sábado de tarde, minha mãe tava em casa, meu sobrinho estava em casa, então as pessoas, nem que eu quisesse, eu acho que eu não quero, viu, essa dissociação, porque ser bombeiro, ser policial é muito mais do que a farda, é você se doar demais. É 24 horas 24, servindo ao próximo. E é o que Jesus nos ensina, né? É isso. Servir. E mesmo que você não faça por obrigação, muitas vezes a gente não faz por obrigação, Sim. mas é um negócio dentro da gente que queima, então Exatamente. Não tem como fazer essa distinção. Antes da polícia militar, tem muita diferença, Carolina? Tem muita diferença, mas meu pai é militar, meu pai na época era oficial, tenente, enfim, então eu já cresci diferente, eu já cresci dentro de quartel, eu já cresci na cavalaria, no regimento, na academia, que foram as unidades que meu pai serviu. Então eu sempre vivi esse militarismo. Eu sou uma pessoa até meio chucra, assim. Milico demais. Então, e eu tenho esse problema, e eu sei disso, de mandar, eu adoro mandar. E meu marido, a gente briga um pouco, eu falo assim, não esquece, você não tá no quartel. Porque ele fala, pô, você é mandona, né?
Porque a gente está tão acostumado a tomar decisão, vocês também, a decidir. Eu mando Eu mesmo. mando e ele já sabe. É. Já sabe como que é lá em casa. E aí, então, essa postura é de uma vida, né? Então, eu não faço muita força também pra esconder, viu? Sua mãe, Carol. Sua mãe, Minha eu mãe. ouvi numa entrevista que tá autorizada, hein, galera? Eu falar você. Tá autorizado, tá autorizado. Hein? Não quero nenhum documento em casa depois. Tá autorizadíssimo. Eu assisti uma entrevista sua que eu fui buscar informações. Eu fui P2. P2, pra quem não sabe, é o pessoal que vai, do reservado que vai atrás das informações. Eu fui P2 aqui na vida da Carol e eu vi que numa entrevista você fala, sua mãe, ela também é da segurança pública, da área da segurança pública. É nada, minha mãe manda mais que meu pai, mas minha mãe é civil, paisana Mas total. não teve algum lugar que a senhora falou ou eu tô enganada? A senhora. Agora eu vou ser canelada. Assim que eu tô falando. Ela é da segurança? Não, a minha mãe... Ela trabalhou em quê? A minha mãe ela trabalhou na FEBEM. Na FEBEM, isso. Ela trabalhou na FEBEM um tempo, mas era comissionada, mas minha mãe era milicona também. Ela E ela que manda no paizão. Meus pais são separados, mas olha só que loucura. Outro dia, essa história é muito engraçada. Eles são muito evoluídos. Meu pai separou com minha mãe e tal, casou de novo, Mike, né? Mike é Mike, enfim. Separou, casou de novo. E aí, meu pai ligou pra minha mãe e todo mundo se dá bem. Todo mundo passou o ano novo em casa junto. Minha mãe, meu pai, a Simone, que é a esposa do meu pai, madrasta, é um termo muito feio. E aí todo mundo foi pra casa e aí, sei lá, uns 2 meses, meu pai ligou pra minha mãe e falou assim, Ângela, será que eu tenho que entregar meu apartamento que o outro que ele comprou estava reformando? Será que a gente pode ficar na sua casa uma semana? Aí ficou na casa da minha mãe, meu pai, a esposa do meu pai, a minha irmã, a filha do meu pai, né? Ficaram lá acho que umas 3 semanas. E deu certo. E deu super certo. Mas A assim. Simone é maravilhosa, minha mãe é maravilhosa. Então, todo mundo muito evoluído, porque se eu falo isso pra alguém, as pessoas, nossa, onde já se viu, ex-mulher. Então, todos se dão muito bem. Minha mãe se dá super bem com meu pai, mas até hoje se ajudam muito. Então, essa é uma super relação saudável e é exemplo pra gente também, né? Então, não tenho contato com a ex do meu marido, mas... Aqui no Guarujá, com a senhora? Não. Mora todo mundo em São Paulo, em São Paulo, na mesma casa que eu nasci. Então, na Zona Norte de São Paulo, pertinho da academia, mas é muito bom o convívio. Então, ela não é militar, mas só não tem a funcional, viu? Só não tem a funcional. Mas tem a convivência, né? Então, demais. Rapidinho. Demais. Minha mãe Carol, ela liga pra mim e fala assim, filha, você vai vir pra cá? Não, tá tudo no QAP já aqui, tipo. Então é muito engraçado. Ela Não tem como, né? Eu falei, mãe, depois eu te ligo. Ela falou assim, qual que é Rio? Mas Já sabe o código. Já. Você ingressou, posso estar enganada, mas ingressou em 2004 Isso. na corporação. No dia do meu aniversário. Mentira. A funcional tá lá, Foi. 9 de fevereiro de 2004. Presentão. Era seu sonho ou não? Não era. era. Seu objetivo de vida? Não era. Eu queria ser médica. Médica. Sua cara. Ou veterinária. Também. É veterinária eu ainda tenho um projeto de fazer um dia. Porque eu tenho um problema com cachorro, né? Cachorro, gato. Tenho um sério problema. Quase que eu fui posta pra fora há uns 2 meses porque eu apareci com um cachorro em casa. Um filhotão. Mas meu marido também é doido por causa disso. E eu queria ser médica. Só que na época, meu pai pagou o cursinho, só que era muito difícil, meninas, era muito... Eu não sei como é que tá hoje, deve ser a mesma coisa. Não tinha a quantidade de faculdade paga que tem hoje, privada. Então era só faculdade pública e meu pai não ia ter condição de pagar o valor de uma mensalidade de uma privada. E aí eu fiz 2 anos de cursinho, 2 anos e meio. Eu falei, quer saber? A média eram 5 anos de cursinho. Eu falei, eu não vou fazer isso com meu pai, de ficar pagando. Falei, eu vou prestar, me inscrevi num vestibular de veterinária que eu tinha conseguido passar. Falei, vou pagar e vou tentar academia. Minha mãe, por que você não tenta academia? Eu falei, não, é tudo uma fábrica de salsicha. Eu falava. Olha a salsicha aqui hoje. 3 salsichas aqui. Falei, não, o pessoal é tudo quadrado demais. Jovem, né, com aquela cabeça. E aí depois eu falei, quer saber, acho que é uma opção. Mas eu não imaginava o que eu ia encontrar, gente. Eu não imaginava. Então, adolescente que você está em dúvida, busca conhecer o que é a polícia. Isso aqui é um mundo. Tudo que eu tenho hoje é graças à polícia. Eu não tenho coragem de falar mal
nem um milímetro de nada, porque a instituição, ela é feita por pessoas. Exatamente. E ser humano é ser humano, gente. Em qualquer lugar, ser humano, ele vai dar um jeito de estragar a coisa. Essas pessoas vêm da sociedade, a gente vem da sociedade, a Exato. gente é a A sociedade. população tem muito receio, acha que a polícia é só aquela viatura que fica ofensivamente. Aqui dentro a pessoa pode ser o que você quiser. Você pode ser médico, você pode ser operacional, você pode ficar Trabalhar com... no call center, no cupom. Com cavalo, com cachorro, na parte de logística, a parte de JD, né, que é a Justiça e Disciplina, que é a parte de direito. A polícia tem lugar para todo mundo. Todo Dentista. mundo, tudo. Então, se você gosta de comunicação social, tem a parte da comunicação É social. uma empresa, digamos que é uma empresa completa. Completa, não existe outra Completíssima. completa, não existe outra. E o militarismo, gente, é maravilhoso. Eu também. Pode falar o que quiser, mas o militarismo, ele coloca ordem na casa. Porque quando existe dúvida, e a gente acaba vendo isso no mundo fora, a dúvida ela é sanada rapidamente, porque sempre vai ter um mais antigo que vai decidir. Sim. Mesmo que não seja o que a gente quer. Sim. Mas vai ter uma decisão porque alguém vai, não há vácuo ali, né? Entrando nesse assunto do militarismo, eu vi, estudando sobre a senhora, sendo um pouco de P2, eu vi um vídeo do Masterchef, a gente vai entrar nesse assunto agora. Ai, culinária. gente, nem me fala. Eu assisti A também. Nem me fala. culinária, a gente queria saber, na verdade, o que mudou na sua vida com a culinária, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a Caroline de antes e a Caroline de agora, ali no Masterchef, quando o cozinheiro-chefe falava assim, ó, tem que fazer tal coisa. Tava nítido na sua cara que você não sabia o que tava fazendo. Não sabia. Mas era aquela coisa Tá que falando eu até sério, não comentei- sabia? Não sabia. Eu até comentei Eu vou com falar- ela. Eles amaram o bacalhau? Não, eu nunca vou explicar depois do bacalhau, mas Só pra concluir, tava nítido que a conclusão ali no seu rosto era eu vou fazer, eu não sei, mas considera-se feito, eu vou fazer, e foi lá e fez. isso é vem do nosso. militarismo? É lógico, cara. Se você tá de serviço hoje na prontidão, Eu arredondo. arredonda. Não sei fazer, porque assim, às vezes falam assim pra mim, Amanda faz tal coisa. Juro, não sei fazer. Mas eu fico, eu vou fazer. E a Tá gente bom. não dá o braço a torcer pra falar Não como dou o braço a torcer. Pra perguntar, Não é. sei fazer, mas eu vou fazer, tá bom. É Aí eu isso. vou lá, arredondo tudo, aprendo, sei lá. Eu dou É um isso. jeito e Deve ter fiz. te ajudado muito, né? Muito, Ah, muito, no muito, programa, né? muito. Conta um pouquinho pra gente. Até nisso a polícia me ajudou. Eu não tenho nada pra falar da polícia, porque a polícia ela me preparou pra vida que eu levo hoje. Então assim, milhares de câmeras lá. Então eu sou da comunicação desde 2011, faz 15 anos que eu tô na comunicação. Seja no GB, seja na comunicação do bombeiro, seja um pouquinho na comunicação do 21, né, do policiamento quando eu fui, do policiamento no Guarujá. A comunicação sempre me ajudou, porque eu cheguei lá, 1 milhão de câmeras, você tinha que falar. Então, eu estava em casa, não estava zero nervosa por conta das câmeras. O pessoal que estava comigo já dava uma travada quando via a lente na frente. Quando chegou para fazer, por exemplo, o bacalhau, cara, eu não gosto de bacalhau. Não é uma Sério? coisa, não gosto. Não é uma coisa que assim, hoje eu tô com uma vontade de comer bacalhau, isso não existe. Meu marido, a mesma coisa. E, gente, eu não sei vocês, mas quando eu cheguei lá, o bacalhau tinha 4 dedos de posta. A minha mãe, a gente não tinha dinheiro para comprar um bacalhau que hoje deve estar uns R$300 o quilo, R$200 um bacalhau daquele. Era aquela lasquinha que ficava uma semana de molho em cima da pia, minha mãe trocando água todo dia para comer na Páscoa, em camada, né? Ele desfiadinho assim, batata, bacalhau e cebola e ovo, e acabou. E pra você que tá aí, quer saber a cara que ela fez, a gente vai deixar um cortezinho pra você ver aí. Nossa, nem eu lembro. Ela, quando o chefe falou o prato que ela ia, quando ela olhou pro bacalhau, e ela, muito legal, acho que vale a pena. E aí eu falei, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Não existe no meu vocabulário, não consigo. Exatamente. Fecho o olho, peço a Deus orientação, Deus me mostra e vai. É assim que funciona na minha vida. Não sei, tô com medo. Peço a Deus, oro, Eu vou com medo mesmo. Jesus me ajuda. E vai, e sai. Então, às vezes, sai melhor do que a gente está imaginando. Aí, quando chegou o bacalhau, eu fiz do jeito que eu achava que tinha que fazer e deu certo. Então, a pressão, eu cheguei à conclusão há pouco tempo que eu trabalho melhor sob pressão. Porque quando eu tô muito tranquila, eu acho que eu faço de qualquer jeito. E eu descobri isso no campeonato de futebol esses dias. Eu fui meses sem treinar. O Devinho, para quem gosta de futebol, inclusive, a propaganda de graça aqui do Devinho. E cara, é muito gostoso no Guarujá. É muito legal. Se vocês meninas não fizeram, façam uma aula experimental, que é muito legal. Enfim, e aí ele, meses sem treinar, ele falou, Capita, ele me chama de Capita, Capita, eu preciso da tua ajuda. Gostei, Capita. Capita, preciso da tua ajuda. Vou te arrumar um cavalinho, que é o cara que carrega, né?
Eu falei, não vou conseguir. A gente ainda ganhou 2 jogos, foi muito legal. Então, eu descobri nesse dia que eu trabalho melhor sob pressão do que solta. É doido, né? Isso é culpa do militarismo, gente. E a culinária, eu ouvi... Quer dizer, a senhora trouxe o pão de mel pra gente? Não trouxe. Mas deixa aqui devendo pão de mel. Registrado. Nossa. Tá devendo pão de mel pra nós. Registrado. Capitão contra a parede. O dia que eu trouxer o faísquinha, eu vou trazer os pães de mel pra vocês. Tá prometido. E a história aqui, do ó. pão de mel? Vou trazer, tá prometido. Eu esqueci, eu tava em São Paulo, ontem eu vim pro Guarujá, acabei não trazendo. Tá prometido em rede nacional aqui. A senhora vendia pão de mel? Na verdade, a minha história começou com isso, assistindo o programa de tarde. Esse amor pela culinária. O amor pela culinária, eu sempre fui muito competitiva, né? Então, se eu sou desafiada, eu tenho um problema. E não era o caso, mas eu falo, eu queria fazer, eu vi o programa da tarde, adolescente, colegial, vi um programa da Ana Maria, ela fez um pão de mel lá. E eu achei bonito, fiquei com vontade de comer. Sabe aqueles programas que você tem vontade de comer, o que você vê na televisão? Falei, eu vou fazer. Fui lá, estava no colegial, não estudava segundo colegial, nem estava preocupada em vestibular. Fui lá, peguei o pão de mel, comprei as coisas, fiz. Minha mãe trabalhava na FEBEM. Foi, acho que por aí que você soube que ela trabalhava. E ela levou, a gente comeu o que tinha, só que numa assadeira inteira, ela levou pra FEBEM o que tinha sobrado, né? Pra não ficar em casa. Entraram em modo pânico, queriam mais. Aí ela falou assim, preciso que você faça mais, porque acabou. Eu fiz mais uma, aí igual o traficante, né? Eu falei, olha, agora você vai comprar. E aí eu fiz... Já começou a empreender. E aí eu comecei e falei, beleza, eu vou fazer, mas vamos ser inteligente, né? Vamos começar a ganhar um dinheiro com isso. E aí eu comecei a fazer o pão de mel para minha mãe levar na FEBEM para vender. Só que aí eu me cobro muito, né? Eu comecei a fazer cursos para conseguir mexer melhor no chocolate, a diferença de chocolate fracionado, de cobertura, de chocolate nobre. E eu fui fazendo vários cursinhos. E aí logo depois eu comecei a fazer trufa, eu comecei a fazer ovo de Páscoa, eu comecei a fazer do pão de mel, uma renda extra. Comecei a ir pro cursinho no ano subsequente, e aí eu fazia 100 pães de mel por dia e levava na sacolinha. Eu descia de metrô da São Joaquim até o cursinho, com 100 pães de mel. Por dia? 100 por dia, 50 em cada sacolinha. E aí eu vendia tudo até o segundo intervalo. Fazia fila assim, ó. E eu fiz um esquema lá, tipo de negócio, né? Eu e mais 2 amigos que eu conheci no cursinho, né? Luiz e o Márcio. Hoje são médicos, neurocirurgião, o Márcio, inclusive. E aí cada um ficava de um canto assim, e aí a fila vinha, aí eles me pagavam, eu falava assim, é de doce de leite. Aí ele entregava, isso aqui é de morango. Cada um. Eles ganhavam. Um pão de mel, cada um, já. Permuta. E aí minha vida começou, e depois, anos depois, eu conheci meu marido e eu queria... A gente quer agradar de alguma forma, a minha forma, né, a minha linguagem do amor é serviço, atos de serviço. Então, não tem nada mais que traduza mais a forma de eu agradar do que cozinhar, do que servir. Não tem. E aí eu comecei a aprender a cozinhar para agradar meu marido, então namorado, e deu certo. Ele engordou 8 quilos em 8 meses. Hoje já tá magro. Pão de mel. E aí eu comecei a desenvolver essa paixão. Falei, poxa vida, eu gostava da sensação das pessoas comerem a minha comida e falar, caramba, que gosto. É por isso, que eu cozinho por isso. E quando a senhora decidiu, eu vou participar do MasterChef? Como que foi esse processo, assim? Eu acho... Você acha que eu vou ali? Foi isso. Passou pela sua cabeça, você ia ganhar? Não, nunca. Os competidores eram... A senhora sentia ali superior a eles ou não? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Estavam com a mesma fragilidade? Era a senhora que estava dando, tipo assim, uma orientação pra irmã? Lembra da irmãzinha? Foi, da irmãzinha da freira. E ela nunca tinha feito também risoto. E aí, na verdade, ele tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo, ninguém é chefe profissional ali, né? E aí eu tinha uma irmã que foi cozinhar e era pra cozinhar risoto, e ela nunca tinha feito. E eu fiquei lá de cima, não pode parar de mexer o arroz. Eu só escutando a voz dela, eu falei, olha, ela tá dando de casinha pra irmãzinha. E aí, mas assim, foi uma experiência muito boa, muito legal. Eu tava no 21 nessa época. Eu não ia me inscrever porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. O retorno das pessoas. Da crítica. Da crítica. E aí,
eu falei, eu era pública, né? Eu tinha 600 pessoas no Instagram. A senhora não era ainda Não, zero. projetada no Instagram? Nada, zero. Foi a Ninguém me partir conhecia. Daí eu cheguei a 6 mil seguidores. E aí logo em seguida eu comecei a trabalhar minha rede, que eu voltei pro GBMar, né? Que é o Salvamar Paulista. E aí eu comecei a trabalhar, minha rede chegou a 125 mil seguidores. Que legal. Eu estava no 21 nessa época, eu nunca tinha ouvido falar o É. seu nome. E aí, quando a senhora chegou no 21, o primeiro nome que eu tomei ciência era que, desculpa a palavra, mas ela é foda. É a mulher Olha. que faz, que acontece, Olha. e não tem milímetros. Olha A que senhora- responsa. A Esse foi senhora- o primeiro contato que eu tive com o nome Capitão Caroline. Primeiro, porque era mulher, chamou atenção, porque não tinha outra mulher como oficial na unidade. Olha como as pessoas E enxergam a aí, senhora. quando Não, ela é resolveu preocupante ir isso, pro gente. Eu Masterchef, tô preocupada agora. aí foi realmente, eu imagino que a senhora tenha passado realmente por essa pressão de ir ou não, porque... Bom, primeiro que eu não sabia dessa fama, né? Mas o que acontece? O bombeiro e a polícia, eles são um pouco diferentes. Talvez a Amanda consiga dizer isso. O oficial, o que eu senti na polícia, existe um caminho maior, uma distância maior entre o oficial e a praça. No bombeiro é menos. No bombeiro, a gente tira muito serviço operacional, principalmente quando tenente. Então, a gente está direto no chão, no pátio lá, 24 horas com o pessoal, indo junto, comendo junto, fazendo piada junto, se lascando junto, né, incêndio. É uma família, É uma né? família. Então, Você tem uma convivência ali. Eu falo pros meninos, né? Que é a minha segunda casa. Com e certeza. 9 dias da minha vida, por 24 horas, a gente mora tudo junto ali. é isso. Mas eu acho que É é isso. mais uma Entendeu? coisa do serviço, né? Porque o serviço é muito diferente. Muito. Então, essa distinção propicia para vocês, oficiais, terem mais contato com o praça. Porque no nosso policiamento, a gente tem essa distância porque não tem É como isso. fazer a mesma coisa. É, não tem, porque você está lá dentro da Tem como viatura, estar junto ali, dirigindo né? você e o outro. Você só. e o outro, exatamente. Agora, E, o bombeiro não. e o bombeiro não, você está 24 horas lá. E aí, no bombeiro, a gente, eu acho que o oficial, como ele é mais operacional, a gente tá mais nessa onda de querer resolver as coisas. E, eu passei 15 anos no bombeiro antes de voltar pro 21. E eu escolhi ficar no 21 porque eu estava perto de casa, eu estava terminando a faculdade de Educação Física, eu estava terminando o curso de intérprete de Libras. Eu não podia naquele momento, tinha meus 7 cachorros, né, os idosos lá, que eu não podia. Meu marido já estava em São Paulo, eu não podia ir para São Paulo, como o comandante do bombeiro tinha me convidado. Mas eu escolhi ficar porque eu estava muito perto da minha casa. Então, foi maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas. É outro serviço, mas foi maravilhoso. E aí resolveu fazer o Masterchef. E aí eu falei, bom, alguém me mandou no WhatsApp, falou assim, algum amigo, olha, tá aberta a inscrição. Aí eu falei, eu não vou dar cara a tapa. Eu sou polícia, eu sou polícia. Se eu fizer qualquer coisa errada, os caras já vão me julgar. E aí eu falei com o Magal, ele falou, vai. Na pior de todas as hipóteses, você vai cozinhar... Melhor coisa é ter uma pessoa assim, um parceiro assim. Falou, na pior das hipóteses, você vai cozinhar numa cozinha top, para um pessoal que vai lá ver e sem novidade. É experiência também. Aí eu falei, beleza. Eu falei, tá na mão de Deus. Se tiver que ir, vai. Aí o que aconteceu? Eu comecei, o formulário é enorme, são, sei lá, umas 20 páginas de questionamento. Quantos cursos você fez? Não podia ser nada profissional. E aí eu preenchi. Aí tinha que mandar um vídeo, subir um vídeo no YouTube, um link de 15 minutos, cozinhando um prato, finalizando o prato e me apresentando. Isso não foi problema, só que eu tive que criar uma conta de YouTube que eu não tinha, sabe? Comecei a fazer, aí era o último dia de inscrição. Mentira. Eu tentei várias vezes, era dia 31 de janeiro. Eu mandei várias vezes e dava errado. Não ia a inscrição, não subia o vídeo. Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar a última vez. Porque toda hora que dava errado, eu tinha que preencher as 20 páginas do formulário de novo. Eu não aguentava mais. Falei, é a última vez. Se for, foi. Se não foi, não foi. Aí eu preenchi. Eu estava sentada na hora do meu almoço no 21. Era B1 do 21. P1 do 21, né? E foi. Aí eu falei, caramba, foi. Agora vai. Vai. Quebra Isso seco. era 31 de janeiro. Eu tinha uma cirurgia marcada para o dia 12 de fevereiro. A inscrição ia até o dia 30, até o dia 20 de abril. Falei, vai dar tempo de eu fazer a cirurgia, os caras vão me chamar. Dia 6 de fevereiro, eles me ligaram. Oi, Carol, tudo bem? Aqui é a fulana do Masterchef. Cara, nesse momento, eu não conseguia fazer mais nada. Você foi selecionada
pra fazer. Você topa vir pra cá fazer? Ai, meu Deus, que delícia. Você tem 15 minutos, a próxima etapa é o seguinte, você tem 15 minutos para apresentar um prato, qualquer prato, para os jurados verem aqui. Não são os mesmos jurados. Aí, beleza, que prato? Qualquer um. Eu falei, beleza, eu topo. Então tá, então vai ser dia 10 de fevereiro, um dia depois do meu aniversário. Eu falei, beleza. Desliguei o telefone e falei, Magal, você não sabe. Fui selecionada. Mas e agora? Que prato você vai levar? Eu falei, não sei. Aí começou a vir um desespero. O que eu ia finalizar em 15 minutos? Bom, no final das contas deu certo, fui lá. Aí veio a pandemia no meio do caminho, aí mudaram o formato. Eu ia ficar 3 meses, fui selecionada, passei por todas as etapas. Agora espera que a gente vai começar a gravação. E aí no meio do caminho mudou a pandemia. Olha, não vai ser mais 3 meses, mas cada domingo, cada dia vai ser um programa, um vencedor. E deu certo, e Deus é maravilhoso. E o troféuzinho tá lá em casa. É vencedora. Que lindo. E deu certo. Mas é um desafio. E aí mostra o seguinte, né? A gente precisa superar os nossos medos. A gente precisa encarar os nossos medos, né? A gente precisa dar o primeiro passo, porque quando a gente confia e dá o primeiro passo, né? Fala lá, Deus, a palavra de Deus fala que dá o passo que Ele vai colocar o chão e é Nossa, isso. me arrepio. Amém. É isso. Palavra base nossa, né? Foi. Que Deus, ele dá as bênçãos para quem está em movimento. Quem busca. Quem busca, quem está, né, buscando em movimento, ele não vai dar para quem está parado só esperando. E meninas, vai ter um monte de gente que não tem a coragem de dar esse passo e vai querer desestimular. Falar, deixa disso, você vai se expor, pra que isso? Você não precisa, você tá pensando em vergonha. Olha, não escutem essas pessoas. Mas eu não vou escutar, não. Não se escutem. Eu vou fazer um cortezinho só nessa parte aqui. Mas Colocar no meu despertador todo dia quando eu acordar. Mas porque tem um monte de gente, vocês vão perceber, o ciúme que é gerado pela coragem, só pela coragem. Não precisa, pode nem dar certo, mas vocês terem coragem de dar espaço. Então, não escutem essas pessoas, porque já deu certo. Amém. Aquela Caroline lá de 2004, quando ela entrou. E essa Caroline agora. Nossa. Se pudesse falar uma coisa para aquela Carolina que estava com medo, que foi no Masterchef com medo mesmo, que viu toda a evolução que foi das redes sociais de 600 seguidores para mais de 500 mil. Você perdeu uma rede Eu perdi social. uma conta. Perdi porque eu me posicionei politicamente na última eleição. Como que a senhora acha que... voltando. Que você acha que vai... Você acha que existe essa chance de perder essa próxima conta? Por conta... Olha, a gente vive um momento muito difícil no nosso país, né? Eu fui banida, né? Porque eu falei algo. Então, a gente tem uma falsa sensação de liberdade. A gente tem uma falsa sensação de que não existe censura e a gente tem que repensar isso. Eu não estou falando que tem censura, eu só estou falando para a gente repensar, para a gente não ser cortada aqui. Porque eu falei, eu me posicionei e logo em seguida, por exemplo, você vê como... Eu pus no vídeo, eu tenho um pastor, que eu sou apaixonada por ele, um pastor alemão, não pastor de igreja, é um pastor alemão, que fique claro, né? Eu pensei no pastor da igreja. Eu tenho um pastor alemão. Ela é apaixonada, gente, ela é apaixonada por pastor. Um pastor alemão. Alemão. Eu resgatei com 5 meses, ele é o meu xodó, é o meu preferido, né? Enfim. E eu tava com ele andando, fui correr num sábado, aí eu falei, olha aqui, vocês que me pedem muito, olha aqui o vagabundo. E aí eu peguei, virei a câmera pra ele, e aí eu coloquei um gifzinho de um cachorro lambendo a tela. Cara, na hora o Instagram removeu essa minha postagem, falou conteúdo de nudez e alguma coisa sexual. Aí eu falei, isso aqui não é sério. Não é. Entende? Então você começa a ver que não tem muito filtro. Será que... Aí você vê eu vejo um monte de perfil de umas mulheres com seminua e tudo bem. Tudo certo. Então assim, eu comecei a ver que a gente tem que ser um pouco mais crítico com o que a gente está vivendo. E aí o que eu diria para Caroline lá de 22 anos talvez buscar Deus mais cedo. Eu sei que é tudo no tempo dele, mas eu demorei para desacelerar e para entender que tudo está debaixo do propósito de Deus e que eu não devo querer resolver tudo com a força da minha mão, porque não vai funcionar. Nossa, toda hora a senhora está fazendo isso.
Então, eu sou uma pessoa muito imediatista, né? Era muito mais. Hoje eu consegui buscar essa paciência no Senhor, porque muitas coisas aconteceram. Se eu contar aqui minha vida, meninas, todas as coisas que eu queria, e muitas coisas não deram certo, né? De ter ido para a Força Tática, de ter ido para o Regimento, de ter ido para o BAEP, de ter ido... E tudo na minha cabeça deu errado, e eu demorei para entender que tudo deu certo. Então, hoje eu estou onde eu deveria estar para mudar a vida de pessoas que é para eu mudar. Exatamente isso. Então, eu falaria isso para ela. E eu creio que a gente tem que fazer nosso melhor, onde a gente é responsável por mudar o ambiente que a gente vive. A gente é responsável. Então, a gente tem que chegar, a gente tem que ser a luz, a gente tem que chegar com uma energia. Ontem eu cheguei no quartel e todo dia eu chego, vai dar ruim no áudio aqui, eu falo assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí ontem eu cheguei, pus as minhas coisinhas lá, aí o sargento falou assim, o que aconteceu que a senhora não chegou gritando hoje? Eu falei, é que eu tô preocupado, tô com muita coisa na cabeça. Então, a gente tem que ser a pessoa que vai fazer um ambiente melhor. E só depende da gente. Porque não tem nada pior do que você chegar e falar assim, mano, lá vem esse cara enchendo o saco de novo, ele já vai reclamar, ele já vai vir falando. Meu, não sejam essas pessoas, não sejam essas pessoas. Sejam pessoas que ajudem ou que ajudam outras, que tragam uma palavra. Se não tem nada pra falar de bom, fica quieto. Nossa, isso eu falo Tá? sempre. Então, se você não tem nada pra falar de positivo pra pessoa, Isso. que vai melhorar a vida da pessoa, fique quieto. Então, Não assim, fale. isso tudo a gente fala. Hoje eu sei que é maturidade, mas a antiguidade traz isso pra gente, né? Então, hoje eu não preciso provar nada pra ninguém. Vocês não precisam provar nada pra ninguém. Então, faço de vocês. Volto a dizer, vai ter um monte de gente que não tem coragem, que vai querer dar pitaco, sabe? Meu, que não contribuiu meia hora que você está vindo falar aqui, meu filho. Então, assim, sejam vocês e só vai. Capita, Eu gosto quando me chamam de Capita. você é uma referência para nós mulheres e para muitos homens também da corporação. Há pouco tempo foi anunciado, né, a primeira comandante mulher, né, comandante Gente, ela é geral. uma elegância. Vocês já estiveram perto dela? Eu nunca estive perto dela, Nossa. mas eu falei da voz dela. Ela é uma elegância, gente. Pra você, não foi? Falei, já viu a voz dessa mulher? Sensacional. O que esse momento representa, assim, pra você? Tá. Uma outra mulher, né? A primeira mulher comandando A primeira coisa que eu penso, a né? corporação. Não é por ser mulher. E eu quero deixar isso muito claro. É porque ela é competente. Competente. Da mesma forma que a gente está onde a gente está, não é porque a gente é mulher. Porque, infelizmente, a gente tem aquela pecha lá de falar assim, ela tá lá porque ela é mulher. A gente já escutou de tudo que vocês puderem imaginar, ela só tá lá porque ela conseguiu isso, ela fez aquilo. Não é porque a gente é profissional e a gente tem que toda hora se provar. Então, ter uma comandante geral hoje é um orgulho absurdo, foi muito emocionante. Eu digo, várias oficiais foram na posse dela. Foi um momento muito... Foi lindo. Muita gente, foi muito prestigiado. Mas, assim, ela representa o que as mulheres são na polícia. Porque não é porque ela é mulher, é porque ela é competente, porque ela é apta, ela é capacitada, ela foi formada uma vida para estar lá. E uma história de vida brilhante, gente. Ela teve o marido dela sofreu um acidente, ele ficou paraplégico, né, cadeirante, com 2 filhos, sério. Então, assim, a história de vida dela é um negócio, é superação, é surpreendente, é motivador. E ela tá lá, à frente da maior polícia da América Latina. Cara, é um orgulho absurdo olhar e falar, meu Deus do céu, que legal ver uma mulher com esse... poder de decisão, né? E com a postura dela, ela sabe? Ela tem uma postura incrível. Ela é incrível. E eu tive a oportunidade de ir lá. Timbre de voz dela, tudo perfeita. Cara, e o alinhamento dela, né? Você vê ela marchando ali. E foi muito engraçado que no dia, cara, foi sensacional. Eu consegui tirar foto com o governador e não consegui tirar foto com ela. Porque estava todo mundo em cima dela querendo. Então você vê e mostra que as mulheres que estavam ali, as pessoas se sentiram representadas pela competência dela. Isso é muito emblemático. Eu oro a Deus que ela tenha sabedoria e que
que os anjos a protejam das decisões, porque... E logo em seguida veio de outro estado também. Sim, de Minas, né? Minas, eu fiquei muito feliz. Minas, na verdade, já tinha uma comandante-geral do Bombeiro mulher. Ah, já tinha? Já tinha, Coronel Jordana. Então, lá é separado, né? Lá são duas instituições. Então, é um orgulho muito grande e o que depender da gente para fazer o comando dela ir para cima, a gente vai levantar essa bola quando eu puder. Isso refletiu até um pouco também nas minhas redes, não sei se refletiu nas suas. Porque assim que toda a propaganda levantou ela, levantou no caso ali. Deixou ela no hype, né? Isso. Isso. Você abriu o Hype, Instagram, ela tava hypada. ela, né? Hypada. No YouTube, Hypada. tava ela. É. Eu também comecei a receber os Quero posts conhecer a dela, senhora. Quero conhecer ela. Quero conhecer a comandante geral. Comandante geral. Então isso acabou respingando na gente também, porque as pessoas que conhecem o nosso trabalho, conhecem quem a gente é, acabam falando parabéns, poxa, que legal, você viu lá, agora tem uma mulher. Então mesmo que a gente foque que não é por ser mulher, ter uma mulher lá à frente nos representando é uma responsabilidade muito grande. Mas sabe por quê? É muito grande. Mas assim, a gente vê, todo mundo fala de, tem que ter mulher, mas ninguém na prática coloca. Vê quantas mulheres a gente elege. Vê quantas mulheres são ministras. Vê quantas mulheres estão no poder público. Então, assim, a gente fala de mulher, mas será que querem mesmo? E toda hora a gente tem que ficar se provando? Até pouco tempo atrás, aqui em São Vicente, não tinha vereadora mulher. Então, será que não é culpa nossa de a gente também não falar, devia votar em mulher? Porque assim, se a gente conhece, sabe da história, sabe que é honesta, profissional, por que a gente não vai dar esse voto de... E outra coisa, né? Cá entre nós, a gente... Homens, me desculpem, tá? Mas, cara, a gente consegue fazer várias coisas muito bem feitas ao mesmo tempo. Sim. A gente consegue ter uma visão maior, a gente consegue distribuir as funções ali e fazer muito bem feito. E ainda de salto alto, né? Então, isso Sim, com certeza. Estou com o meu aqui. E esse empoderamento tem muito a ver com uma curiosidade que eu tenho. Porque a senhora já tinha, antes do MasterChef, antes de ser reconhecida e conhecida, o seu posicionamento também falou muito, né? Antes, primeiro chega o nome para depois chegar a pessoa. E a gente sabe que para conquistar um braçal não é qualquer pessoa, né, Amanda? O que significa isso aqui para a senhora? Eu vou falar uma coisa. Isso era uma coisa que eu queria muito ter vestido e que eu ganhei simbolicamente quando eu fui pro bombeiro, porque só falar da postura agora, TDAH que é forte, mas quando você fala disso, a gente passa muito tempo tentando achar um lugar no sol dentro da polícia. Então a gente acaba a gente acaba muitas vezes, eu não digo se masculinizando, mas a gente fica muito mais duro muitas vezes para a gente se encontrar, para a gente ser reconhecido pelo grupo. Porque se eu não falar firme, se eu não falar desse jeito, vão me achar frágil demais. Então a gente demora um tempo para a gente saber que a gente não precisa. A gente precisa conquistar o nosso espaço a todo tempo. Eu senti isso quando eu fui pro bombeiro. Isso. Quando eu entrei na polícia, eu já senti isso. Quando eu fui pro bombeiro, eu senti muito mais. Mas quando você começa a perceber que isso é uma coisa que os outros esperam, porque você já se conhece, a gente tira um pouco o pé e fala, tá tudo bem. Você não vai vir pra cá porque você não tem competência. Tá bom, eu não preciso provar nada pra ninguém. Mas isso aí é quando você sabe a sua verdadeira identidade, você sabe quem é você. Então, não importa o que o externo, o outro tá falando. Mas é difícil quando a gente é novo. É difícil. Lidar com essa frustração. É muito difícil. A gente demora um tempo pra gente conseguir entender isso, né? Então, talvez seria mais uma mensagem para a Carol lá de trás, né? Quando eu saí, quando eu estava no batalhão, eu era aspirante. E, cara, eu adorava vibrar com o pessoal da Rocan. Eu apoiava em todas as ocasiões que eu apoiava. Eu adorava. Era muito gostoso. E aí surgiu uma vaga pouco tempo depois para eu ir para a Força Tática. Eu tava vibrando. Falei, é agora, vamos para a Força Tática. O pessoal da Força Tática, também, o pessoal da Força Tática queria, sabe? O negócio... Quando deu... na época, assim, de escolher, eu fui falar com o Major falou assim, não, eu tô precisando de alguém no P5, que é Relações Públicas, eu preciso de uma mulher, você que vai outro tenente. Eu fiquei doida. Eu falei, não é possível. Aí, não, você vai pro P5 e eu fui pro P5. Eu falei, é? Pois agora eu vou pro bombeiro.
Aí eu fiquei uns meses no P5, me deixaram lá, voltei a CCFP. Quando deu a oportunidade, eu falei que beleza, não me querem aqui na Força Tática, eu não vou aqui, né, pegar a faca da MU, eu não vou lá pra Força Tática, então beleza, então eu vou pro bombeiro. E aí, na minha despedida, eu recebi um braçal, falou, ó, tenente, eu era aspirante, né, tenente, a senhora tem o espírito da Força Tática, a senhora não recebeu, a gente não teve a honra de ser comandado pela senhora, mas tá aqui, esse braçal tá lá comigo até hoje. Tá em casa guardadinho. Recordação. Recordação. Eu não vesti, não passei, né, pela tradição de receber o braçal, mas o significado disso pra mim tem toda a simbologia, total. o carinho, o respeito da tropa. E é disso isso que eu levo, sabe? É isso que eu guardo, né, de falar, poxa, eu tava no caminho certo, mas por uma questão de postura dos comandantes e não me queriam lá e tá tudo bem também, bola pra frente, né? Eu sou... A senhora tá onde a senhora tem que estar. Exato, sou absolutamente feliz, resolvida, sabe? Eu sou completa no bombeiro, eu sou muito realizada, então eu poderia ficar, ai meu Deus, eu queria tanto pra Força Tática, podia ficar me lamentando, mas não, bola pra frente, não dá tempo de tirar, vai, levanta. Bola pra frente, tem que fazer vamos fazer o que tem que ser feito e ponto final. E olha aí onde estamos hoje, meninas. E vamos lá. E essa história da arrebentação? Essa é boa. Voltamos à história de ter que provar tudo a todo tempo, né? Mas essa história é maravilhosa. Sabe, que a gente passando as perguntas, eu perguntei pra ela o que é essa história da arrebentação. Ela, não vou falar. Eu não vou falar pra você, você vai saber lá. Vai saber na hora, eu também não sei. Arrebentação são as ondas que quebram, né? Isso, as ondas... Isso. Ela ia fazer alguma piadinha assim. Ela se segurando. Vamos lá. O que aconteceu? Quando eu cheguei, eu comandei o posto... Eu fui pro GBMAR, né? Eu conheci meu marido em São Paulo e aí ele foi como capitão comandar um sub-GB. Ele recebeu o convite e eu saí do gabinete do comandante para ir pro GBMAR. Só que assim, eu nadava muito mal. Eu sabia nadar, mas não era... Eu não tinha... O curso de guarda-vidas mudou minha vida, porque eu fui entender a importância do condicionamento físico lá. Então eu era jegue, como a gente fala, jegue, né? Na corrida, eu não nadava bem, mas eu não era treinada, não treinava nada, enfim. E aí quando eu fui pro GBMAR, eu falei, eu preciso agora me preparar. Fui pro P5 e pra JD, que cuida das questões dos processos. Cheguei lá, fiquei lá, abri um curso, fiquei um tempo lá, fui fazer o curso. Cara, o curso corre, nada o tempo todo e paga flexão. É o tempo todo, assim, 45 dias ralando na areia. E quando tem onda, é melhor porque você aprende mais sobre as condições de mar, o que é uma corrente de retorno, e a arrebentação é você passar a fase que quebra a onda para ir pro outside, como a gente fala, que é pra fora. Teria coragem? Acho que sim. Então, e aí... Mija, não mija, né? E não mija, com essa história, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, eu tava me preparando, tava treinada, beleza, consegui fazer o tempo lá pra entrar, consegui baixar de 10 minutos pra 6 e alguma coisa. Treino, né? Treino é tudo, gente. E aí, passou esse tempo, fui. Aí tem duas histórias muito boas. A primeira é do meu curso de CGV. Do meu curso de CGV, eu tinha um cabelo no meio das costas. E aí eu fui pra passar arrebentação. E eu ia com uma touquinha do bombeiro, né? Aquela touquinha de piscina. E o meu marido, já tinha falado, meu marido era instrutor do curso há 1000 anos, foi fazer o curso na Califórnia, meu marido é embaçado. Aí ele falou, essa touca não vai dar certo. Não, eu vou de touca que o cabelo vai me atrapalhar. Primeira arrebentação que eu entrei. Ele queria que não fosse com touca. Ele falou, olha, não, ele falou assim, ele não falou que eu não queria, essa touca não vai dar certo. Falei, se eu não tentar nunca, né? Não vai saber. Beleza, pus a touca e fui. Entramos na frente do Sobre as Ondas. Sobre as Ondas é o que divide a Praia das Astúrias da Praia da Pitangueiras. Quando a gente entrou, a gente caiu numa bancada de areia. E bancada é onde quebra a onda. Então, se você estiver se afogando, você busca essa bancada que é onde quebra a onda para te espirrar do mar. Só que eu, guarda-vidas, tem que entrar. Não tem que ser jogada para fora. Beleza. Tava o Cabo Carlos. Cabo Carlos era um antigão. Comigo ali do lado, ele, vamos, comando. Ele tinha um apelido de Coronel Carlos, ele mandava tanto. Antigão, Cabo Coronel. E aí a gente entrou, eu comecei a tomar na cabeça. Aí eu já perdi minha primeira arrebentação, primeira onda já levou minha touca.
Aí já veio o marido na... Nesse momento eu não pensei. Quando eu saí, que eu fui pensar na minha touca, eu falei, puta, meu, o Magal vai ouvir um monte dele, vou falar. Eu avisei, né? Passei, beleza. Consegui sair, ele me tirou, não consegui passar ali. Passei para outro lugar, entrei e fiz o exercício. Saí dali, primeiro que acharam a minha touca. Aí tem leilão. Em curso de bombeiro tem leilão de materiais perdidos. E eu paguei 180 flexões por causa da minha touca para recuperar minha touca, né? Podia ter levado embora que eu não ia usar mais. Aí eu saí dali com a minha cabeça e falei assim, meu, eu não passei arrebentação por causa da touca. Por causa do meu cabelo, que meu cabelo tava enchendo o saco. Aí eu decidi naquele momento que eu ia cortar meu cabelo. Aí eu liguei pro meu marido e falei, Magal, eu vou cortar meu cabelo. Ele falou, meu, não é teu cabelo, mas se você acha que é, corta. Aí eu falei, é meu cabelo, é meu Cortou? cabelo. Cortei, No Joãozinho. Limite da Honra, Demi Moore. Eu só não raspei. Já viu esse filme? Eu devia ter raspado, mas eu fiquei com medo de raspar e ele crescer crespo, sabe? Aquele história igual cachorro. Você tosa cachorro e cresce com outro pelo. Capitã Caroline, no Limite da Honra, Demi Moore. Aí eu cheguei no cabeleireiro, aí eu falei, eu vou mandar as fotos pra vocês. Eu tirando uma foto, eu tinha um rabinho assim, ó, eu fiz assim, tirei foto com um bispo, um abraço, melhor GV que eu conheci. E era minha última foto do cabelo comprido, era eu com a trancinha assim, segurando e falando, eu tô indo cortar meu cabelo. Aí eu cheguei pro cabeleireiro e falei assim, olha, eu preciso que você corte de um jeito, não quero que você raspe ele inteiro, mas eu preciso molhar e ele não pode vir no meu olho. Aí, beleza. Aí eu tava sentada no salão e foi muito engraçado, porque eu tava olhando no espelho, né? Aí ele, meu, tem certeza? Ele fez um rabinho, eu falei, não, pode cortar. Aí as meninas atrás assim, ó. Eu falei, corta, é pra cortar. Meu, ele cortou e aí raspou a nuca, cabelo Joãozinho, ficou horroroso. Mas nunca mais deixei de passar arrebentação. Qual foi a primeira reação do Magal? Ai, cara, foi maravilhosa. Foi por isso que ele é o amor da minha vida. Quando eu olhei, aí depois de um tempo a gente fala, mano, que merda que eu fiz. Que eu fiz no meu cabelo? Eu preciso ouvir mais o meu marido. Não, escuta, olha como ele foi sábio. Aí já estava cortado, né? Dia seguinte, isso foi uma terça-feira, quarta-feira, aula, instrução. Parecia, quando eu cheguei no dia seguinte em forma, parecia um luto, todo mundo olhando pra minha cara, muda assim, ó. Tipo, que loucura, né? Ia cheguei pra buscar, o que aconteceu? Ele deixava a viatura no 21 ele deixava a viatura no 21 e eu ia buscá-lo de carro ali. Quando eu parei o carro na frente do batalhão, tava meio que chovendo assim, e era umas 7h30 da noite, e eu de cabelinho bem curtinho, né? Aí ele abriu a porta assim, aí eu lembro, parecia cena de filme assim, ó, meio que a chuva caindo atrás, ele abriu, parou, eu falei assim, meu Deus, eu pensei que não tinha como você ficar mais linda. Mano, aí eu comecei a chorar. Magal, querido! Cara, eu comecei a chorar, eu falei, ai, Magal, ficou horroroso. Você tá linda, você fica linda de qualquer jeito, você vai conseguir terminar o... querido. Eu acho que o que você mais esperava era a reação dele, né? Não, eu falei, meu, acabou, né? Aí ele sentou, eu dei o braço, chorei. Meu, aí superou, passou, nunca mais eu consegui mexer no cabelo. Não, ele é maravilhoso. Nesse momento eu falei, é isso, essa... E aí foi isso a história da arrebentação. Mas não era essa. Era a história dos 18 que não passaram? É. Aí, beleza. Então essa foi duas histórias de arrebentação. Ela gosta de arrebentar, né? E aí, depois de um tempo, fiz o curso e fui comandar o posto de Guarujá. Eu fui comandar o posto de Guarujá, nunca tinha tido uma mulher comandante dali. E a tropa é muito mais machista, porque você imagina, é uma tropa que na areia, 12 horas praticamente sozinha. Acontecia na época de tudo que vocês puderem imaginar. Era uma tropa muito difícil e muito, não vou dizer largada, mas com pouca supervisão. Então é natural que seja uma tropa diferente de uma tropa quartelada, de choque, enfim. E aí fui comandar e o tempo todo o tempo a gente é testado, né? Mulher de oficial, né? E eu sempre fiz muita questão de dar ordem e fazer junto. Porque comandar é comandar junto. É muito fácil eu mandar. Então eu nunca tive esse perfil de falar assim, meu, vai lá, não é problema meu como vocês vão resolver. Eu sempre estava junto. É quebrar parede? Vamos quebrar parede junto. Sempre. Isso é uma coisa minha. Ah, mas você não... Muitas brigas em casa por causa disso, porque meu marido fala, meu, você não tinha que estar lá fazendo isso. Mas eu sou mulher, é diferente, sabe? Eu não consigo explicar pra ele, eu também não fico me explicando, mas ele, meu, você é oficial, você não tem que fazer isso.
E eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer um monte de coisa. E eu sempre fui nessa linha. E aí um dia eu lembro que eu já estava uns 2 anos comandando a tropa. E o tempo todo o pessoal sempre é uma brincadeira. Ninguém vem cá e truca você. É sempre, mas não sei o que lá, é porque é mulher. Porque não sei o que lá, sabe? É porque tá chorando, é porque tá de TPM. Eu sei muito bem como é que é isso. Aí eu falei, beleza. E assim, comigo também não... Desculpa a palavra, né? Eu não mijo. Não mijo. Eu saio morrendo e vai. Mas aí, beleza, acabou. Entrou uma viração. E aí eu falei, hoje é o dia da gente fazer instrução, à tarde. Não era comum, mas deu 5 horas da tarde. Tem uma viração. Virou o mar, entrou ondulação, 2 metros, 3 metros de onda. Quando subiu o mar, aí eu falei, vamos pro mar. Guarda-vidas tem que estar na fase de trabalhar a arrebentação, né? Tinham 18 na prontidão. Aí a gente chegou. O próximo a gente vai pra cá. A gente chegou, falei, joguei no rádio, atenção, guarda-vidas, 16 horas, liguei pro capitão, que tinha acabado de voltar, que hoje é o comandante, Coronel Gazola. Ele é capitão, falei, capitão, posso fazer uma instrução pro pessoal? Ele falou, pode. Falei, que aí, junto? Olha a humildade do cara. Ele falou, eu acabei de chegar na unidade, faz tempo que eu não vou à arrebentação, eu não vou passar esse mar. Pode ir. Tava muito grande. Aí, beleza. Falei, aí os caras já começam a tremer, atenção, guarda-vidas, gaivotas, 16 horas, todo mundo no posto 3 das Astúrias, para exercício, para treinamento, para instrução. Aí chegamos lá, todo mundo lá e começa, vamos de roupa. Aí alguém começa, vai mijar, não vai de roupa. Falei, vamos no pelo. Então, no pelo é só maiô e sunga, né? Vamos no pelo. Vamos de nadadeira, beleza. Uma EMA na água, uma moto aquática na água e tal. Chegamos lá, vamos lá. Aí você começa a conversar, né? Começamos a correr, tal. Aí eu falei assim, vamos entrar aqui na frente do Sobre as Ondas, que tem uma corrente que vai jogar a gente pro fundo. Aí tinha o cara, um soldado atrás de mim, Moia, surfista. O Pediu Baixa tá no Paraná hoje. Ele, tenente, vamos pro Monduba. Falei, vamos entrar aqui, que a gente consegue, a corrente joga a gente. Tenente, tá mijando. Falei, então vamos pro Monduba. Aí, bora pro Monduba, que é no meio da Pitangueiras. Tinha uns 3 metros de onda. Sem uns 2,5 metros bem servido tinha. Beleza, falei, então vamos lá. Estamos indo lá por causa do Moia. Aí fomos lá, chegamos lá. Senhores, aí já tava um tempo meio feio, meio cinza, sabe? Dá aquele coisa tenebrosa assim. Meu Deus. Diferente de um dia ensolarado, que dá outro psicológico abala ali. Falei, senhores, encanguem, né? Ou seja, formem duplas, que a gente vai passar a arrebentação. O exercício encontro vocês lá atrás. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Tinha 18. MA na água, beleza? Entrei em forma, vai, valendo, foi. Na primeira onda, na primeira bancada, a hora que a gente passou assim, já espalhou. Eu levantei assim, um em cada canto. Cadê meus polícia? Cadê meus bombeiros? Falei, meu Deus do céu, Deus me ajude que não morra ninguém. Não dava pra encangar. Amiga, não dá. Primeira explosão. Falei, misericórdia, Deus me ajuda, vamos. Aí, e aí foi. Eu demorei, acho que 50 minutos pra passar a arrebentação. Foi. Consegui passar. Quando eu cheguei lá, aquela sensação maravilhosa. Vocês não consigo explicar. Aí eu cheguei lá, olhei, tinham 3. Eu e mais 3. O Moia tava? Não. Calma. Aí eu olhei, cara, felicidade. Feliz pra caramba. Aí eu olhei assim na areia. A gente quer te conhecer, tá, Moia? Todo mundo na areia. E eu e mais 3 ali. Falei, e os caras, coincidentemente, eram os instrutores de guarda. Eles não conseguiram? Não conseguiram. Voltaram pra areia? Espirrado. Mas quando a senhora voltou, e aí? Aí que vem. Quando eu saí, aí eu falando com os caras lá atrás, falei, agora eles vão me aguentar até não querer mais. Saí, aí, cara de velório na areia, né? Porque eu saí da areia, eu tava lá atrás, falei, beleza. Eu falei, vou usar os caras, né? Quando eu saí, velório, silêncio, aí voltamos correndo pro posto, e alguém falou alguma coisa, porque não sei o quê, foi dar algum pitaco. Falei assim, você tava lá atrás? Eu não te encontrei lá atrás, você dar pitaco. Próximo, fulano e ciclano que podem falar. Nunca mais me testaram. Acabou. Mas olha que preço, né? Isso é maravilhoso, mas eu sou competitiva e eu tenho essa necessidade de mostrar, mas eu não precisaria disso. Mas você ganha força na tua ordem quando você faz um negócio desse. Sim. Quando você fala isso, você fala, mano,
ela passou lá, cara. Eu não passei. Embaçadona. Então assim, a gente acaba passando por algumas situações que fortalecem. Precisava disso? Não precisava. Faria de novo? Lógico que eu faria de novo. Mas é pra pensar o que A que senhora as arrebentou guerras com eles, né? não, eles Brincadeira, viu, GBMA? Amo vocês de todo meu coração. eles se arrebentaram Tamo sozinhos. junto. Eu não me arrebentei. Mas não, foi muito interessante, é muito legal. Olha, a gente tem acho que 10 minutos para finalizar. Eu adoraria que a senhora falasse do... Mas vai ficar para a próxima. A história do quiabo com frango. Ai, no Sinotecnia, show, foi. Show de bola essa história. Mas não vai dar tempo. tem Então a gente vai problema. para uma dinâmica. Dinâmica. Ai, Dinâmica. Que o nome da dinâmica é pista quente ou pista fria. Pista Quente ou pista fria. Tá. Entendeu? Da aula de tiro, Entendi. tal. Alvo. Eu sou instrutora de tiro, hein? Uau! Aí, ó, pra fazer Mas as pessoas algo sabem o que é externo. pista quente e pista fria? Explica. Pista quente é quando os policiais estão num treinamento para atirar e quando a gente grita obrigatoriamente pista quente, todo mundo tem que sair da linha de tiro, tem que ir para trás dos atiradores. E pista fria é quando a gente pode ir aos alvos para ver quem acertou o quê. Isso aí! Então vamos lá. Assim, as respostas. A gente vai fazer a coisa pergunta. rápida. É bate e volta. Ai. Você tem que responder rápido. O que pra virar meme. pensar? Para virar meme. Então vamos lá. Ai, Deus me ajude, vai. Uma qualidade. Ai, que medo! Ai, que medo! Uma qualidade que poucas pessoas conhecem na senhora. Ai, Jesus. Uma qualidade. Poucas pessoas conhecem. Pensa rápido. A resiliência. Resiliência, Um boa. defeito seu que poucas pessoas conhecem. Sou mandona demais. Talvez muitas pessoas conheçam. Pista quente. Essa foi meu comum. Um defeito, canto pessimamente. Então a gente vai sair pra cantar. Pessimamente, sou desafinadíssima. Arrependimento da vida. Algum arrependimento? Todos até me levar a Jesus. Ai, que linda. Seu maior sonho. Ajudar mais pessoas da forma que eu puder. Vai conseguir. Amém. Já tá ajudando. Amém. A gente, inclusive. Se pudesse mudar uma única coisa na segurança pública, o que seria? Pista quente, é assim? Dar poder para as mulheres se defenderem. Uau! Corte, hein? Vai ter corte dessa. Uma palavra que define a Capitã Caroline. Uma nova pessoa em Jesus. Não dá para ser uma palavra Ai, só. maravilhosa. Jesus está aqui presente. Nossa. Completa a frase. Por detrás da farda existe. Um ser humano com coração. Arrasou, mano! Motivador. Agora, para finalizar, se a senhora puder deixar uma mensagem para quem sonha em vestir a farda, qual seria? Para a pessoa que sonha em vestir a farda, para os admiradores, para quem já está na instituição, uma frase para motivação. Para quem está na polícia, Motivacional. tudo passa, os comandos passam, mas o que a gente faz ecoa para toda a eternidade. Para quem quer entrar, entre, que você vai mudar a sua vida e a vida de pessoas e você vai poder fazer a diferença real nessas pessoas, né, na vida dessas pessoas. A instituição ela é maravilhosa e assim como qualquer outra empresa, ela é composta por gente. Então a gente precisa de gente boa do lado bom da força. Maravilhosa, linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente só quis trazer para vocês um pouquinho da vida real por trás da farda, né? E tá com esse ícone aqui com a gente é uma honra. A gente fica muito contente, muito feliz desse primeiro episódio estar sendo com ela. E a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa história, um pouco do que tem por detrás da farda. E não deixa também de curtir, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, comentar, deixar aqui o seu feedback, saber o que você achou também, o que a gente pode melhorar, né? A gente é super Sim. aberta. Tem as nossas redes sociais também, Instagram, TikTok, a gente pode deixar aqui embaixo para vocês poderem estar acompanhando. E é isso, Capitão. Capitão, Ai, muito meninas, eu fiquei obrigada. muito feliz. Muito obrigada feliz. por aceitar esse convite. É uma honra iniciar com uma mulher, ainda mais com uma senhora, uma A honra é comandante minha. excelente. Eu agradeço demais de todo o meu coração. Eu pensei que a senhora não fosse aceitar. Imagina. Mas a senhora aceitou prontamente, super feliz. E só gratidão mesmo. Espero que a gente possa fazer outras coisas juntas. Estou né? totalmente à disposição, meninas. Todo sucesso.
O mundo é dos... A sorte acompanha os audazes. A gente escuta muito isso na história, no bombeiro, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que vocês possam mudar a vida de outras mulheres, outras pessoas. E que não desistam. Conte comigo sempre. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Ai, vai sair da... Mulher maravilhosa. Deus abençoe. Estou torcendo muito, muito, muito pela senhora. Evandro, pode, por gentileza, dar o... A gente comprou uma lembrancinha pra senhora. Gente, meu telefone tá desesperadamente. Tá acontecendo alguma ocorrência grande. Só uma lembrancinha. E pega uma caneca ali fechada. Ficou aqui. Pra ela guardar Muito de recordação. obrigada. Vai ficar na minha sala isso daí. Ai, não precisava, né? Uma lembrancinha Não precisava. precisava. Não precisava, não. A senhora veio até não. aqui. Não precisava. Muito De carinho. forma alguma. Olha. Muito obrigada. Posso postar depois? Pode, claro. Marca a gente, marca Ó. tudo. A gente vai marcar tudo. Obrigada, meninas. Eu amei essa foto, viu? Ficou demais. E não tem nenhum podcast de mulheres Mulher, que... não tem podcast de mulheres apresentando, gente. Nossa, é o primeiro. Pioneiras, Pioneiras. né? Só tem homens, Pioneiras só da tem farda. Mike. E é isso mesmo. Que todo o sucesso do mundo esteja com vocês, viu, meninas? Amém. Obrigada pelo Deus. convite. Amém. Eu que Parabéns agradeço. por esse brilho, por essa... A senhora falou sobre chegar e mudar o ambiente. A sua presença aqui também. Nossa, ilumina. Ilumina. Amém. A áurea, tudo, o magnetismo, tudo. Amém. Nós todas, que a gente busque Amém. sempre. Toda honra e Toda a glória ao sempre Senhor. ao É isso, Senhor. é isso aí. Amém.